E começa agora mais um Arruda Cast. A história de hoje você precisa ficar até o final. É uma história, para não dizer maluca, é um tanto quanto curiosa, senhoras e senhores, porque ele que eu tô recebendo aqui é um empresário de sucesso. A empresa dele atua em 17 países, são mais de 60 mil unidades, vou chamar aqui de unidades atendidas, na verdade são salões, porque ele é o CEO do Papel para Mechas. O que será que é esse Papel para Mechas? Uma empresa mundialmente bem sucedida. Eu tenho o privilégio de conversar com ele, que está à frente dessa empresa, mas ele que começou essa história não foi em berço de ouro. Teve uma vida sofrida no passado. Eu não sei se você que está assistindo aí tem uma vida sofrida hoje, mas a sua vida sofrida de hoje pode ser o podcast de amanhã, que é o que está acontecendo hoje aqui. Ele começou sua jornada com 8 anos de idade, ajudando o avô no plantio e venda de frutas e verduras em feiras livres. E hoje está dando uma passadinha aqui no nosso estúdio, porque ele não para de viajar esse mundo. E hoje a gente tem o privilégio de receber ele aqui, Lucas Olivetti. Seja bem-vindo, meu amigo. Como que você tá? Cara, tá tudo lindo, né? Agora tá tudo lindo. Esse bordão aí eu falo que vai dominar o mundo ainda. Rapaz. Tá tudo lindo, irmão, porque primeiro que não tem motivo pra tá triste, né? Então eu trago isso na minha vida toda e quando eu encontrei esse bordão de um amigo, eu falei, cara, eu vou adotar isso aí pra mim porque vai ser a frase do dia, minha frase inspiradora pra mim lembrar que sempre tá tudo lindo, não tem motivo pra tá triste. Cara, então, você sabe e que... tá aqui hoje tá mais lindo ainda, irmão. Pô, obrigado pelas palavras, eu tava ansioso por esse momento. Bom demais. Você sabe que esses dias eu tava meio corridão, estressado. Sabe quando às vezes você tá estressado esperando alguém, você dá uma passadinha no Instagram e apareceu um vídeo teu. E esse botão tá tudo lindo. Eu falei, cara, que energia boa que o Lucas passa. E hoje parece que trabalho ficou fácil pra você. É divertido trabalhar? Você transmite isso. Parece que é divertido trabalhar pra você. Cara, na verdade a gente começou a criar isso e o bordão ele veio pra selar, né? Porque eu trago isso, eu tenho uma energia muito fora do normal. Acho que é por isso que a gente conseguiu esses números que você falou aí, porque a gente é muito acelerado, cara. E eu sou muito assim, né? Hoje mais comedido um pouco mais de cautela, porque a responsabilidade aumentou muito. Mas, cara, eu tenho essa paixão pelo negócio e essa paixão eu consigo transmitir através do meu dia a dia, das coisas que eu falo, do ambiente que eu tô. Então isso faz parte da minha vida, por isso que não tenho tempo para pensar em nada negativo, nada ruim, e a alegria é o que me move, e as conexões e tudo isso. Então tá tudo lindo, irmão. Sensacional. Ó, eu já vou antecipando que vai ser pouco tempo hoje o podcast aqui, porque a gente precisaria de horas e horas pro Lucas contar as particularidades de todas as histórias que ele tem. A gente tava falando nos bastidores aqui que a história dele tem que virar filme, gente. Tem que virar filme e filme dos bons ainda. Vocês vão ver esse filme ainda. Mas vamos ver o que a gente consegue selecionar hoje aqui da tua história, porque lá atrás, se as pessoas que te encontraram, talvez elas te chamassem de louco, né? Você falou que tinha alguns que te chamavam de 021. Que história é essa do 021? Cara, o 021, na verdade, foi um apelido carinhoso que eu recebi no terminal de ônibus de Londrina, mas eu recebi esse apelido antes de começar a trabalhar no terminal. Então eu fui taxado como 021, como aquele cara que... Cara, esse cara é maluco, né? O que ele tá fazendo não é coisa de pessoas normal. E então eu fui taxado como 021 da turma. Antes de ingressar, antes de conseguir a vaga no terminal de ônibus, eu já era considerado um louco, né? Então, isso depois perpetuou, porque quando eu comecei a desenvolver o produto também todo mundo chamou de louco, de Zé Ruela, de Caneta Azul. Então, quando alguém falou o louco aí, cara, eu fico feliz demais. Até porque a diferença do louco pro gênio é só o resultado, né? Exatamente. Então hoje você é gênio. Tá aí. Hoje você é gênio. Não sou gênio, não. Não, para alguns hoje você é gênio, porque senão se você não tivesse alcançado esse resultado, talvez você continuaria sendo louco. Sim. Pode ter certeza que sim. Você ouviu de muita gente falando assim, cara, falar real pra você, eu achei que não ia dar certo. Teve gente que te pediu perdão? Direto chega a gente pra mim e pede perdão. Fala, perdão por que você não fez nada pra mim? Fiz, falei mal de você. Isso acontece. Isso acontece e, assim, a gente vê que não é da boca para fora, né? Porque às vezes a pessoa se aproxima também, às vezes ela acha esse motivo para se aproximar de você hoje, né? E tentar se redimir por algo para você se conectar de novo ali, mas você sente quando é de coração. Tem muitas pessoas que passou no meu caminho que no momento virou as costas, me ofendeu, né? Eu costumo dizer que
existem algumas fases, né? Então, nessa fase inicial ali, a fase que eu chamo da ridicularização. Então, eu fui ridicularizado, irmão. Cara, isso desde a família, desde pessoas próximas, até pessoas que a gente foi se encontrando no dia a dia, começava a conversar, a pessoa falava, cara, você não... isso que você está pensando aí não existe, irmão. Volta para a realidade. Tinha um grande amigo meu que ele falava assim, cara, você vive no mundo da Alice dos Países das Maravilhas. Volta para a realidade, cara. Para com isso. Você tá louco. Para com isso, cara. Hoje o cara é, além de um grande amigo, é o meu mentor ainda, me ajuda muito, mas teve que colocar meus pezinhos no chão ali. Mas assim, muitas pessoas, não foi nenhuma nem duas, e hoje a gente acaba trocando isso e conversando, falando, você lembra lá de trás? Lembra quando eu precisei, você não me ajudou, não acreditou e tal? E hoje as coisas estão acontecendo. Tá todo mundo perdoado? Ah, claro, pô, quem sou eu para não perdoar? Você sabe que uma vez eu fui fazer um treinamento. A gente costuma ouvir de falar de perdão na igreja, né? Mas uma vez eu fui fazer um treinamento sobre finanças com o T. Harv Eker. Ele escreveu aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. E estava chegando na reta final do treinamento, ele falou o seguinte, ó, eu não sei para quem você tem que ligar, eu não sei para quem você tem que mandar uma mensagem, eu não sei para quem você tem que escrever algo. Mas uma pessoa bem-sucedida, ela não pode seguir a vida dela sem perdoar, guardando mágoas das pessoas, porque isso acaba sendo uma âncora para tua riqueza, para tua produtividade, para tua prosperidade. E, cara, aquilo me chamou muita atenção, porque naquele treinamento ele estava falando só sobre finanças. E no treinamento de finanças o cara falou assim, ó, quem quer ser bem-sucedido tem que perdoar. Você acha que isso... É isso que faz a tua vida talvez ser leve? Eu acho que isso faz parte da essência, eu acho que é um dos valores nossos, né? Os princípios e valores, enfim. Mas eu via muito esse julgamento, essa forma que as pessoas falavam comigo, como um combustível. Eu não conseguia olhar isso com um lado negativo. E até eu sempre dizia que quando as pessoas falavam que eu estava errado, aí que eu persistia mais ainda. Porque se está tão errado assim é porque nunca ninguém fez, nunca ninguém estourou essa bolha. Só, então eu tinha essa mentalidade. Eu falava, cara, se está todo mundo ir por um caminho, eu vou pelo outro. E eu vou ser taxado como louco, vou ser ridicularizado, eu vou de tudo. Mas eu estou fazendo a minha parte. Daqui a pouco você vai falar o que é esse papel para mestres, porque a primeira vez que eu ouvi eu não entendi direito. Queria que você explicasse aqui hoje, até uma oportunidade do pessoal entender. Viu, Renan? Depois você faz uns cortes aí, cara, para o pessoal entender, para a gente chegar em mais países. Vamos dobrar aqui, ó, para 18 já. 18? Então vamos atualizar 18 países 18 países. Vamos bora dobrar para 36 até 2026, dezembro. Esse é o nosso objetivo. Mas 40 países. Mais um ano. Mas eu quero entender o seguinte, quando o pessoal entra nas tuas redes sociais, vê você hoje se posicionando de uma forma diferente, acredito que sempre foi fácil, né? Então, você veio de berço de ouro, você tinha dinheiro no banco, e aí você recebeu herança, e você pegou esse dinheiro e investiu tudo numa ideia mirabolante. Cara, na verdade, essa minha essência, eu sempre tive ela, mesmo na época que eu era uma pessoa normal, abaixo da média nacional, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, essa alegria contagiante, eu sempre chegava nos lugares, nos ambientes, até porque eu nunca demonstrei fraqueza. Então esse era um dos meus pontos positivos. Eu enxergava que eu não poderia mostrar fraqueza para as pessoas, porque essa alegria, esse sorriso, essa questão de se aproximar, eu quebrava as barreiras falando de grana, eu entrava em qualquer ambiente com esse meu jeito, essa humildade, o jeito de falar, o jeito de lidar, com a alegria. Então, eu não mostrava fraqueza para mim poder se conectar com pessoas que estavam em outro nível que eu, né? Mas, cara, e hoje eu sou assim, mas eu ainda continuo sendo o mesmo Lucas que eu era há 6, 7 anos atrás, quando eu trabalhava no terminal de ônibus. Então, cara, faz total sentido isso. E eu peço muito para Deus para que eu não perca essa minha essência, para que eu não perca esses meus valores, esse jeito que eu lido, que eu faço no dia a dia. Às vezes tem pessoas, hoje tem um time de marketing dentro da nossa empresa, às vezes o pessoal faz reunião e fala, Lucas, em tal momento você não pode falar isso, você tem que se conter e não sei o quê. Depois que eles falam tudo, eu falo, pô, pode rasgar isso aí, porque eu vou continuar sendo eu, puxa o que custar, é do meu jeito, e eu não posso esconder isso das pessoas. Então, sempre foi assim, Rafa, sempre foi assim. Agora, voltando à sua pergunta, cara, eu vim de uma família muito simples, humilde. Quando eu nasci, minha mãe tinha 19 para 20 anos, eu sou filho de mãe solteira, não tive contato com meu pai biológico. Cresci na família, com os meus avós maternos, né? Meu avô trabalhava no depósito de material de construção, semi-analfabeto, minha avó zeladora do posto de saúde e minha mãe trabalhava
de doméstica, fábrica, de serviços gerais, essas coisas também. Não tinha estudo. Então, eu fui criado nesse ambiente. E com 4 anos, minha mãe conheceu o meu padrasto, se casou com ele, aí constituiu a nossa família, né? Casou com o meu padrasto, que é meu pai hoje, né? Considero ele como pai. Tenho mais 2 irmãos que, inclusive, trabalham comigo, enfim. Então, eu cresci nesse ambiente, numa família tradicional, simples, igual a maioria do mundo todo. Só que eu, desde pequeno, eu era meio inconformado com as coisas. Eu não aceitava ver as coisas acontecendo e não fazer algo diferente. Né? Por isso que eu falo, hoje acho que o segredo para a gente fazer mais e ser reconhecido é você fazer mais daquilo que você combinou. Cara, faça mais, tenta ser mais excelente naquilo que você prometeu fazer. Meia boca está todo mundo fazendo já. Aquele que se destaca, faz um pouquinho diferente, ele já está num outro nível. Então eu enxergava isso desde pequeno, porque eu ia para a escola, eu via meus amigos, eu dava um jeito de levar meu dinheirinho para comprar meu lanche. Eu já fazia algo a mais ali, já estudava, fazia minhas coisinhas, sempre trabalhava. Comecei com 8 anos de idade a ir para o sítio com meu avô no final do dia, porque ele plantava umas coisinhas, ele saía do depósito 5 horas da tarde, pegava a motinha dele e ia para o sítio dos parentes dele lá, que ele tinha um pedacinho de terra lá que ele plantava. E eu ia com ele todo dia. E aí eu ajudava ele no manejo das coisas. Eu, criança, ia mais para brincar com a terra, se sujar lá, do que qualquer outra coisa. Mas já via ele sendo um empreendedor. Ele tinha o trabalho dele, mas ele tinha também uma renda extra que ele fazia com o plantio, com a colheita, e fazia feira aos domingos. Então, no sábado, ele preparava tudo que ele plantou e no domingo ele vendia. E ele tinha um grande diferencial, que isso faz para mim assim o sentido de tudo. Ele tinha um diferencial na concorrência da feira com os outros feirantes. Porque tudo que ele vendia era o que ele plantava. Ele não usava agrotóxico, ele usava o adubo natural do sítio, então esterco de porco, de galinha. Então ele tinha uma clientela que era fiel a ele porque sabia que os produtos dele tinham qualidade. Então ele fazia algo já que hoje a gente faz com intuição, mas ele fazia sem intuição. Olha que legal. Já tinha um diferencial. Já tinha um baita diferencial. E eu comecei a ver isso desde pequeno. E aí eu comecei também a fazer algumas coisas. E todo domingo ele me dava um dinheirinho na feira. Então, durante a semana eu tinha minha grana para comprar meu lanche na escola. Os amigos não tinham. Então, domingo eu acordava 4 horas da manhã, ia para a feira com ele. Ficava até meio-dia, 1 hora na feira. Ajudava a armar a barraca, desmontar, fazia tudo. Fazia amizade com o povo ali. Com um certo tempo eu comecei a levar as minhas coisas para a feira também. Então, levava mudas de planta que eu fazia lá, enxerto e tal, comecei a vender coelho, vender codorna, já comecei a empreender. Sensacional. Né? Isso aí eu tinha 10, 11 anos. Então, aí eu comecei a ganhar mais dinheiro ainda. Não só que ele me dava para ajudar ele, mas também das coisas que eu vendia. Então, cara, eu tive essa base do empreendedorismo, vendo meu avô, um semi-analfabeto, fazer todo esse movimento e ter uma puta renda extra que às vezes era maior do que a renda que ele tinha no depósito de construção. Com certeza era maior. De inspiração. De inspiração. Agora, você falou do terminal, né? Você contou uma história uma vez que você entendeu que você precisava entender de gente. Cara. E aí você pensou o seguinte, foi isso mesmo? Você pensou o seguinte, poxa, um lugar aqui na minha cidade onde muita gente passa é o terminal. E aí você criou uma estratégia de conseguir um trabalho no terminal para você se conectar com pessoas. Lá. É isso mesmo? É isso. Eu, com 19 anos, dos 14 aos 19, trabalhei na gráfica do meu padrasto. Então, eu estudava de manhã, na hora do almoço ia para a gráfica. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a estudar à noite. E aí eu trabalhava o dia todo, ia para a escola à noite. Nessa época eu morava na zona rural de Londrina, pegava o ônibus 11 horas da noite rural, ia para cá, chegava meia-noite, no outro dia ia trabalhar com ele 7h30 da manhã, deixava eu na escola, enfim, fiquei 3 anos nessa aí, sempre trabalhando e buscando, né? Com 19 anos eu saí e montei minha primeira empresa. Eu comecei a fabricar marmitex de isopor. Olha que legal, o isopor entrou na minha vida há mais de 15 anos atrás. O alumínio, na verdade, entrou na minha vida há mais de 15 anos atrás, quando eu quis tirar o alumínio dos restaurantes e colocar marmitex de isopor, porque isso não tinha em Londrina. Você viu fora? Eu vi fora e comecei a fabricar isso. E comecei a vender nos restaurantes. Fiz uma sociedade com um amigo meu, ficamos 1 ano juntos, estampava, fazia serigrafia, e tudo faz sentido depois no final das contas. Tudo, você tem que passar pelo processo mesmo para entender que tudo faz sentido. Eu já fazia um movimento contra o alumínio, contra o metal, sem saber de nada disso que eu sei hoje. E tinha uma grande clientela aqui e tal, só que o nosso lucro era muito pouco. E dividir pouco para 2, cara, não dava quase nada. A gente fazia no fundo da casa dele, ele saía para vender, eu ficava estampando e tal. Rompemos a sociedade, ele continuou e eu saí, virei representante, montei uma outra empresa de sacolas de papel,
Fiquei 4 anos com essa empresa, a empresa cresceu, cheguei a ter 20 colaboradores e tal, mas por má gestão e administração, naufraguei de novo. E montei uma outra empresa de representação comercial também. Ficou muito bonitinho cara, esse naufraguei aí. O que é um naufraguei? Que cara, aconteceu? Quanto que você investiu? Quanto que você perdeu? Naufraguei, que eu quero dizer assim, eu comecei do zero, eu comprei essa empresa com uma carteira de clientes e consegui triplicar ela de tamanho. Só que quanto maior a empresa, maior os problemas também. Essa frase a gente ouve em todos os treinamentos que a gente vai e às vezes a gente não para pensar. E eu não tinha habilidade, eu não fiz faculdade, eu não estudei, eu terminei o 3º ano à noite ali que eu estava louco para trabalhar e ganhar mais dinheiro. E nunca fui de estudar. Então, eu não tinha essa parte administrativa, eu não sabia gerir isso tudo, fazer a gestão do negócio. E o negócio começou a crescer, tomar proporção, tive que recorrer a empréstimo bancário, recorrer a isso, aquilo. E aí o Brasil estava passando por uma situação difícil em 2014, não sei o quê. E aí juntou tudo isso, não é por esse motivo, é lógico, mas juntou tudo isso e eu não consegui tocar a operação. A minha dívida era muito alta, eu não conseguia suprir a necessidade que eu precisava para bancar essa operação. E aí eu vendi essa empresa. Na verdade, eu vendi pelo valor da dívida dela. Então, eu acabei ficando sem nada. 0 a 0. Lembro que eu fiquei 6 meses na operação ainda, até entregar 100%, né, passando todas as informações. No primeiro dia que eu acordo lá no sítio, olhei, tomei um café, olhei para fora e falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não tinha conta, mas também não tinha empresa, não tinha nada. Me sobrou uma moto. Uma motinha que eu tinha para fazer as coisas. Aí fui entregar fruta, um sacolão. Fiz de tudo que você imaginar para... Eu nunca aceitei depender dos outros, entendeu? Preguiça para trabalhar você nunca teve. Capaz, cara. Eu entregava fruta, eu colocava 10 caixas de fruta na carreta atrás da moto e ia entregar em tudo quanto é casa, condomínio. Cara, foi uma puta experiência também. Então, eu fazia de tudo para me virar. E aí montei a 3ª empresa de representação comercial. Eu achava que eu tinha habilidade, porque eu gostava muito da parte da venda, do comercial e tal. Eu falei, cara, eu vou montar só uma representação, pego as pastas das empresas de embalagens que eu conheço, de gráfica, e vou colocar vendedor na rua, vou gerir esses vendedores, representantes, e vou ganhar a comissão de todas as empresas, divido com o representante. Pô, tá lindo o negócio, né? Cara, na prática não foi assim. Pouco tempo, não deu certo. E, enfim, e aí foi quando eu comecei a fazer a reflexão. Aonde que eu erro? Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer um auto-feedback com a gente mesmo ali e pontuar isso. E eu comecei a pontuar e cheguei numa conclusão. O meu problema é pessoas. Eu tenho as habilidades que eu tenho de negociação, né? Não de negociação em si, mas dessa aproximação, tal. Eu consigo me conectar com muitas pessoas, consigo vender os produtos, mas eu não sei gerir isso daí. Meu problema está na gestão. E eu era muito vaidoso, eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu era o cara, eu achava que, cara, o ego lá em cima e tal. Então, quando eu quebro pela 3ª vez, cara, eu aprendo a entender, esse era o meu ponto fraco. E aonde que eu vou corrigir isso? E aí eu vou ter que começar de baixo. Eu pensei no aeroporto ou no terminal. Cara, eu não sou piloto de avião, eu não sou comissário de bordo. Ou eu vou ter que ir para limpeza ou área de segurança. E a área de segurança eu sempre curti. Nossa, né? Isso aí foi uma pancada. Porque foi uma pancada. Se você, cara, eu saí de uma empresa com 20 colaboradores para fazer curso de segurança e entregar currículo no terminal de ônibus. Entendeu? Rapaz, olha que doideira. Você quis começar de baixo, mas então, de ali baixo. já foi para curar o teu orgulho, tua vaidade? O ego, tudo. 100%, Rapaz. irmão. Só com uma motinha. E minha motinha era tão velha, um dia eu cheguei na padaria do amigo, tinha um cara lá, ele falou assim, cara, essa moto aí vai pro museu? Era a única coisa que eu tinha. Hoje é meu parceiro, ele vai ouvir o podcast, ele vai saber. E você falando assim, né, parece que então foi fácil entrar lá no terminal e trabalhar de segurança. Eu fiz o curso, meu pai me emprestou o cartão, paguei o curso. Você tem que ter um curso de segurança, né, para você ser contratado. E fiz o curso e comecei a levar currículo no terminal. Levei um dia, levei 2, levei 3, levei uma semana, levei 2. Todos os dias eu ia lá, todos os dias. Até que um dia deixava na portaria, né? Aí o porteiro passava o rádio, vinha o segurança, pegava o currículo, levava para a sala. Às vezes eu comprava passagem de ônibus, ia de ônibus, entrava dentro do terminal de ônibus, descia, entregava na mão de um segurança, tentava fazer amizade com o segurança ali. E eles começaram a me conhecer. Aí tive alguns apelidos, né, carinhosos pela equipe lá. E... Dá para soltar uns aqui ou não? Ah, dá para soltar. Dá para soltar o 021. O 021. 021. O pessoal que é da área de segurança aí vai saber o que é o 021. Era eu. 021 total.
E aí um belo dia o chefe, eu deixo o currículo na portaria, o chefe passa o rádio pro porteiro e fala, pede para ele esperar aí que eu vou pedir para alguém acompanhar ele até a sala. Falei, cara, hoje é o dia, vou ser contratado. Eu tinha muita esperança, eu só queria trabalhar lá, não levei currículo em lugar nenhum, era lá que eu queria entrar. Na época, mais de 100 mil pessoas por dia usavam o transporte coletivo, não tinha Uber, não tinha essas coisas. Então, cara, era um movimento incrível, incrível. E aí eu chego na sala de segurança todo feliz, passagem de serviço, todo mundo na sala. O chefe abriu a gaveta, pegou meus currículos todos, colocou em cima da mesa. Falou, cara, nunca mais você traz um currículo aqui. Eu não vou te contratar. Rapaz. Essas atitudes suas, não sei o quê, não sei o quê. Não vou te contratar, esquece. Nunca mais você traz um currículo aqui. Cara, eu comecei a chorar, cara. Chorar na sala. E tava cheio de segurança, todo mundo sério lá, tava tudo marrento. Cara... Virei as costas, fui embora, mal mesmo. Falei, agora a casa caiu, pô. O que eu vou fazer? Passou uma semana, eu voltei a levar currículo de novo. Lá vem o 021. Persistência não é à toa, não. E volto a levar currículo de novo, maior cara de pau, deixo na portaria, volto, viro as costas, sai correndo, pra ele não me chamar pra levar outro fumo, né? E aí, passado alguns dias, entregando o currículo de novo, isso aconteceu por um período de meses, né? Não foi assim, um mês, 20 dias, foi alguns meses para conseguir essa oportunidade. Ele passa o rádio novamente e fala, espera aí que eu vou acompanhar ele até a sala, manda ele vir aqui de novo. Aí eu já fui preparado, que eu já sabia que ia levar outra fumada, e sem ser funcionário lá, já estava levando fumo do chefe. E chego na sala de novo, todo mundo lá. Aí ele me falou uma coisa que eu trago isso pro nosso momento hoje. Ele falou, cara, eu tô com o bilhete da sorte e o trem vai passar. Essa é a oportunidade. Não falou mais nada. E eu tava preparado para levar uma puta bronca, né? Ele falou, só que fica sabendo uma coisa. Você vai fazer uma entrevista, só que você não vai ser contratado. Porque tem outra pessoa que vai fazer entrevista também, porque abriu uma vaga e a vaga é para essa outra pessoa. A prioridade é dela. Ou seja, tinha uma cartinha marcada. Já tinha uma indicação ali. E só que você vai fazer entrevista, aí você para de trazer currículo, porque você passando pelo RH, o dia que eu precisar eu te chamo. Tipo, era uma forma de eu parar de levar currículo também, né? Parar de encher o saco. Ele falou, vai agora no RH, faz a entrevista, já sabendo que a vaga, se o outro passar, a vaga é do outro. Beleza. Cara, fui correndo no RH, cheguei lá, era um pouco antes das 2 horas, o cara do RH veio falar comigo, falou que você espera que 2 horas fazer a entrevista do outro candidato, tal, terminando a dele eu faço com você, beleza, beleza. Deu 2 horas, 2h05, eu na recepção não chegava ninguém. Falei, bom, eu já tive empresa, pô, se o cara falhar na hora da entrevista, poxa, pô, já nem faz a entrevista, né? Esse cara não presta, né? Já não serve. Deu umas 2h30, o cara do RH veio e falou, Lucas, ó, deu um problema com o outro candidato, não sei o que, ele ligou, tal, explicou, vamos fazer entrevista com você, mas reforço que ele vai vir no final do dia, a vaga, se ele passar, continua sendo dele, tal, beleza. Fiz a entrevista, fiz teste, fiquei mais de 1 hora lá, tal, e fui embora e o cara não tinha chego. No outro dia de manhã, era umas 7h30 da manhã, o telefone lá no sítio toca. Era o cara do RH. Lucas, você pode se apresentar no terminal agora? Falei, posso, pô, tô indo, tô pronto. Cheguei no terminal umas 8 horas, 8 e pouquinho, o chefe tava lá. Aí ele falou, ó, o outro cara não deu certo, tal, a vaga é sua. E amanhã você começa a trabalhar e você precisa comprar todo o equipamento e não sei o que, tal. Falei, beleza. Ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, não tem, mas vou dar um jeito. Isso aí eu me viro, vou emprestar de alguém e vou. Ele falou, então compra tudo isso aqui, você tem que comprar colete, coturno, tem que comprar tudo os equipamentos. A empresa te entrega algumas coisas só. Aí saí de lá, falei com meu pai, peguei, ele me emprestou o cartão de novo, fui no shopping, 10 horas tinha uma loja no shopping ali que vendia essas coisas táticas e tal. Tô lá provando, ele liga pra mim. Lucas, já comprou as coisas? Eu falei, ainda não, tô comprando. Ele falou, vem aqui no terminal agora então. Puta, cara, desci correndo lá. Ele falou, lembra do outro candidato? Ele apareceu. E a vaga não é sua, a vaga é dele. Rapaz. Então, fica na espera, quando eu precisar eu te chamo de novo. Você não comprou nada não? Eu falei, não, eu tava comprando, pô, já tava quase pagando. Ele falou, não, então não compra. Cara, comecei a chorar de novo, desesperado. Rapaz, que tortura Desesperado. Aí ele virou e falou, cara, eu só queria ver se você queria a vaga mesmo. Filho da mãe. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, não compra nada, eu sei que você tá sem grana, você tá desempregado, não vai emprestar cartão de ninguém, tem uma loja que eu tenho uma parceria aqui, eu vou te avalizar lá, vai lá, compra tudo e vai pagando por mês, mas você vai pagar, hein, se não pagar, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Cara, no outro dia eu tava lá, comecei a trabalhar, eu ficava andando com a roupa do terminal dentro de casa.
Minha mãe falou que esse menino é louco. Eu tinha certeza que eu ia ser contratado, cara. Eu ficava dentro de casa, eu tenho foto. Cara, dentro de casa, cara. Mas por que você persistiu tanto nisso? Porque... não tinha um outro caminho mais fácil cara, de aprender sobre gente, por exemplo? Poderia ter. Eu comecei, nessa época, a estudar muito. Muito curso, muito vídeo. Conheci Tony Robbins na internet, virei fã do cara, assistia tudo dele, dia e noite e tal. Comecei a fazer um desenvolvimento pessoal em mim para poder me preparar para esse momento, né? Esse momento de... Eu sempre quis fazer algo novo, algo a mais, criar algo. Então eu já comecei a me preparar, isso em 2015 para 2016. E aí começo a trabalhar no terminal, porque... eu não via outro lugar. No terminal eu sabia que tudo acontecia lá. Eu sabia que poderia ser útil para ajudar as pessoas, poderia ser útil para ouvir pessoas, poderia ser útil para ver o movimento de tudo isso acontecendo, a rotina das pessoas indo trabalhar, voltando. Dentro do terminal eu ia ter que respeitar a hierarquia, coisa que eu nunca tinha respeitado. Então eu sabia que lá tem um regime, por mais que é uma empresa privada, mas tem um regime militar. Nosso chefe lá era da companhia, da polícia, enfim, comandante. Então ele implementou isso aí lá dentro. Então lá tinha coisas que eu não conseguiria achar na rua, cara, em outro lugar. Então eu queria muito entrar lá. E foi muito interessante porque eu entro e começo a me destacar. Em pouco tempo virei chefe de equipe. Em pouco tempo comecei a fazer segurança particular para as famílias também, para as pessoas. Que daí eu queria entender, para ser segurança pessoal, você tinha que estar registrado nessa empresa, que é a mesma empresa que faz segurança do terminal. Era a única empresa de Londrina que tinha o serviço de seguranças pessoais. Então quando alguém precisava, contratava com eles. Então eu queria entrar numa família rica também para ver como que é o dia a dia das pessoas, os filhos, aonde que vai, o que come. Eu queria estar lá, então eu consegui fazer isso aí também. Fiz alguns bicos, né, alguns trabalhos com algumas famílias de proteção, enfim. E eu sabia que lá eu poderia entender melhor disso daí, desse universo. Para você ter ideia, lá eu ajudava desde o deficiente visual ao deficiente físico, a negociação com situações de risco, antecipação de situações para não acontecer uma situação futura de... E dá muita treta no terminal? Demais. O cara chegar com a faca na barriga do outro que vai matar, a gente tem que negociar, tem que usar uma arma de choque, tem que... Pô, cara, isso acontece com frequência. Você teve que entrar em vias de fato? Mas muito. É mesmo? Muito. Vários, ainda mais quando você se torna o líder da equipe ali, você é o responsável pelas situações, para minimizar o risco. Isso é legal porque hoje eu trago isso para o nosso negócio. Então, olhar para frente e minimizar risco. Eu falo muito sobre isso, porque eu aprendi lá no terminal. Não deixa o caos se instalar, tenta resolver antes de acontecer o problema. Então, esse era o trabalho que a gente fazia lá. Situações de crianças nascer dentro do hospital, dentro do terminal. Situações... situação de pessoas perder a vida lá dentro. Já teve situação lá no nosso plantão da pessoa morrer lá dentro, cara. Infartar na escada. E você tem todo um treinamento para atender isso, para resolver. Mas o mais legal era que eu me conectava muito com as pessoas, tinha muita amizade. Então, todo dia a pessoa passava, pegava o mesmo ônibus, eu estava ali, a pessoa dava uma balinha, um negócio, começava a conversar, ouvia a vida, a história das pessoas. E aí, cara, isso para mim fez total sentido. Tem muito empreendedor assistindo a gente, que acompanha o nosso podcast, que você percebeu que esse podcast aqui acaba sendo mentoria, você está dando uma mentoria aqui. E você falou algo muito legal, minimizar os riscos. Isso você aprendeu no terminal urbano. No terminal urbano. De transporte coletivo. E como que você leva isso pro teu trabalho hoje? O que seria isso na prática, o minimizar riscos? Como que você leva isso pro teu time, pra tua equipe? O que você aprendeu lá que você consegue levar? Na verdade, hoje o meu papel dentro da nossa operação é olhar para frente, trazer oportunidades e minimizar os riscos. Quando eu falo de minimizar risco, o que é? É a gente tomar as decisões assertivas agora, fazendo todo um panorama, olhando para todo o mercado. E se não der certo? E se der errado? E se eu for por esse caminho não for o caminho mais seguro? E se essa pessoa que está me apresentando isso não for uma pessoa confiável? Toda a operação, todo o nosso negócio hoje é pautado em cima dessa visão estratégica do futuro. E quando a gente faz uma visão para frente, a gente tem que trazer para o nosso cenário real, atual, minimizando todos os tipos de problema que pode acontecer lá na frente. Então, eu falo que hoje, dentro da nossa operação, esse é o meu papel. É olhar para frente, trazer as situações para a nossa atualidade e minimizar os riscos que pode acontecer no futuro. Então, nada mais é que olhar para frente e tentar enxergar todos os cenários, tanto positivo quanto negativo. E se tiver negativo, como que eu já posso iniciar agora sem acontecer esse processo negativo lá na frente? Muito legal. Então, eu tenho esse olhar mais cirúrgico do negócio, porque eu acostumei a trabalhar em zonas de muita tensão, que é o terminal.
Então, uma greve, viveu eu isso. vivi isso lá, uma pressão. E a gente, o empreendedor, ele tem que acostumar com a pressão, ele tem que apresentar, ele tem que acostumar com o caos. O caos é algo eminente no nosso dia a dia. A pressão é eminente no nosso dia a dia. É aquele ditado, piloto que acelera em reta, cara, não dá para julgar o cara. O cara tem que ser bom na curva, tem que ser bom na tempestade. Marinheiro de mar calmo? Pô, marinheiro de mar calmo, não... E aí? Na hora Cara, da tempestade, que agora bicho pega. imagina se houvesse um anúncio assim, ó, vaga para CEO de uma empresa que trabalha em 18 países, mas o pré-requisito é fazer um estágio como segurança no terminal urbano. Terminal de ônibus, por Rapaz, quase 2 anos. Você acha que ia ter escrito ou não? Cara, eu acho até engraçado essa palavra CEO, né? Pra mim não cai a ficha ainda, sabe? Eu falo que eu sou um aventureiro aí que tenta desenvolver soluções para resolver problema. Porque, cara, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né? Então, tudo aquilo que eu aprendi no terminal, que eu aprendi com meu avô, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi nas empresas que eu tive, que naufragou, né? O marinheiro não era tão bom assim na tempestade, era bom só no mar calmo. Então, eu me vejo como uma pessoa que tem algumas habilidades que as outras não têm, mas que eu desenvolvi isso sem um parâmetro, entendeu? Cara, eu vou fazer isso aqui porque vai ser... Eu quero chegar lá. Não imaginava, irmão. Há 6 anos você sempre atrás... teve uma visão clara que você queria ser bem-sucedido. Isso eu queria. Você não tinha eu claro queria ser ainda qual que diferente. era o projeto, mas não. Até então você não tinha o projeto, mas você queria ser bem-sucedido. Queria muito. Por isso que eu até te falei isso era antes a tua ali. Motivação. Cara, teve gente que falou pra mim, cara, você vai ser conhecido no mundo inteiro, você vai ser não sei o quê. Eu falei, mas como? Não sei, cara, continua fazendo o que você está fazendo. Porque em 2018, eu não imaginava estar trabalhando na área da beleza, estar na frente de uma empresa dessa, estar visitando salões de beleza. Não imaginava nunca tinha entrado num salão de beleza para vender nada. Não era o meu mundo. Né? Então, tudo aconteceu muito rápido. Então, qual que você acha que foi a tua maior qualidade? Aconteceu muito rápido, mas já vinha sendo preparado há muitos anos. Quando eu falo que o terminal me ensinou isso, a serigrafia me ensinou a estampar e entender desse mercado, o isopor lá atrás, que eu tentei implementar no lugar do alumínio, já tinha uma ligação, então já vinha sendo construída essas habilidades. Quando eu começo a estudar comportamento pessoal, desenvolvimento pessoal, eu já estava me preparando. Então, eu acho que essa é a diferença do empreendedor que é bem-sucedido, que dá certo, para os outros que acham que fracassam, porque ele está no processo. Uma hora a chave vai virar, só que muita gente desiste antes da hora. E aí que é o detalhe, a gente não pode desistir, tem que persistir, porque se você tem uma ideia, essa ideia ela tem que ser viável, você tem que viabilizar ela. Se está na sua cabeça, é possível, irmão. Eu consegui criar algo que não existia. Olha que doideira, e eu não estudei para desenvolver isso. Foi acontecendo, foi entendendo o mercado, seguindo a nossa intuição, seguindo o coração, ouvindo as pessoas, mas sabendo quem ouvir, deixando de lado muitos comentários, 90% que chegava era negativo, era para desistir, era para parar com isso. E eu acreditava, porque, cara, se eu estou imaginando, se realmente não existe um problema, eu vou criar a solução para isso. E é difícil você persistir em algo que você não consegue comparar com outro. Entendeu? Você tem que criar tudo do zero. Essa matemática não é fácil, cara. Mas é a diferença para quem consegue romper isso e vencer. Por isso que eu estou nesse momento, nessa função na empresa, mas eu não consigo olhar e falar, cara, puta, só deu certo porque eu acho que você falou da qualidade. Minha maior qualidade eu acredito que seja acreditar em mim mesmo. Eu acho que nós, como pessoas, como homens, enfim, a gente tem o poder de criar o que a gente quiser. E ninguém pode tirar isso do nosso coração, cara. Ninguém pode tirar. A gente é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Cara, ele deu poder pra gente fazer o que a gente quiser. Cabe a gente saber executar isso aí. E se aquilo que eu for fazer é algo bom, cara, tem tudo para dar certo. Se é algo bom, se vai ser positivo para a sociedade, se vai impactar na vida das pessoas, se resolve problema, cara, só não dá certo se eu não tentar achar o caminho. Né? Essa semana eu tive uma reunião com uma amiga, investidora, e ela falou assim, Lucas, a diferença de uma ideia sair do papel e ser executada é só o modelo de negócio. Você pode ter uma baita ideia, mas se não tiver um plano para isso, essa sua ideia vai para o cemitério com você, cara. E as pessoas, elas têm essa dificuldade, porque às vezes ela acredita, ela tem a ideia, mas ela não quer executar, ela não quer percorrer o processo. Ela acha que vai acontecer da noite para o dia.
Eu imaginava isso aí também. E não vai, cara. Não vai. Você citou o Tony Robbins, né? Eu tive o privilégio de fazer um treinamento com ele lá nos Estados Unidos. Sensacional também. E ele fala que 80% do nosso sucesso vem da nossa parte psicológica, do nosso emocional. Só 20% é estrutura, recurso, a parte operacional, operacional e mecânica, mas 80% é psicológico. Você acredita que... Você também, você falou aqui que você também respeita muito ele, você estudou com ele. Você acredita que foi isso que te levou para o próximo nível? Porque recurso você não tinha, né? Não tinha nada de recurso, era zero, abaixo do zero ainda. Eu acredito muito nisso, eu acho que eu sou prova viva disso, porque não tive essa bagagem, né, financeira para falar, cara, vamos queimar dinheiro aqui até dar certo, ou vamos tentar, vamos trazer pessoas qualificadas. Era eu, cara. Era eu. Você pode me dizer que teu emocional é inabalável? Cara, eu posso dizer que eu gosto muito do estoicismo e eu acho que sou meio estoico. Eu gosto de... Explica pro pessoal aí. Cara, eu costumo dizer que nada me abala. Então, tá tudo lindo porque eu vejo a alegria e as coisas boas até naquele momento que tá tudo desmoronando. Está desmoronando porque não era para ser, cara. Pega a malinha e vamos para outro lado e tá tudo certo. Então, eu sou muito racional com essas coisas, sabe? Eu não consigo levar para emocional. Então, cara, a minha vida, até minha esposa fala, cara, isso parece que você não tem sentimento, não é isso. Eu sou um cara muito sentimental, e se a gente começar a conversar aqui, eu choro contar as coisas. Mas na hora de tomar uma decisão, na hora de aguentar firme a pressão mesmo, até quando você aguenta? Né? Tomar porrada, e você não tem braço ali para revidar isso aí, só tá apanhando. Até quando você aguenta isso? Então, eu comecei a estudar o estoicismo e me identifiquei com isso porque eu falei, cara, é desse jeito mesmo. É a gente poder ver, até no momento de dificuldade ali, que é possível e às vezes não é para mim aquilo, vamos para outro lado e vamos resolver, vamos ter paz de espírito ali, respirar fundo, sem explodir, sem loucura. Dentro da empresa eu falo muito sobre isso, né? Então, a gente tentar manter esse ambiente, porque a guerra, o caos, ele vai acontecer a todo momento. Cabe a gente saber administrar e gerir isso. E isso eu aprendi muito no terminal. Maravilha. O nosso tempo de podcast ele é curto, né, cara? Passa muito rápido. Então eu quero tentar passar por alguns detalhes ainda da tua história de forma rápida, assim, pontual, pra gente entender como é que você chegou hoje no sucesso que é hoje. Foi lá dentro do terminal que alguém te deu um insight sobre essa linha de mechas, de cabelo. Como que foi isso? Na época eu trabalhava no terminal e um cabeleireiro procurou o meu padrasto. Meu padrasto, como ele tinha uma gráfica, ele procurou meu padrasto e conversando com meu padrasto, ele falou, cara, existe um problema que é o alumínio no meio ambiente, no processo de descoloração. E como você tem gráfica e tal, a gente podia desenvolver alguma coisa que não teria metal, e, né, enfim. E meu padrasto ouviu ele ali, acreditou na ideia e tal. E aí ele me apresentou o cabeleireiro. Ele falou, cara, vai conversar com ele, troca uma ideia, porque de repente você pode ajudar e tal, você é da área de venda e não sei o quê. E aí, cara, quando eu conversei o primeiro dia com o cabeleireiro, eu vi que ele era mais louco que eu. E aí os dois loucos se uniram ali. E eu comecei a ficar 24 horas com ele. E 24 horas mesmo. Eu saí do meu mundo, saí do terminal e me desliguei. Nessa época eu já era casado com a Fernanda. E eu comecei a ficar 7 dias por semana estudando e desenvolvendo e pensando em algo e validando e visitando salão e tal. E tentando chegar no produto ideal ali para descolorir o cabelo sem o metal. Na época a gente não pensava em meio ambiente, não pensava em nada disso. E aí eu assumi esse papel de desenvolver e fazer o negócio acontecer. Isso foi de 2018 a 2020. E aí foram os 2 anos obscuros, né? Porque foram os 2 anos de peleja ali. Do fundo mais do provação, poço. Cara. Quanta provação na tua vida, cara, meu Deus provação no ponto de eu baixar lá na Inglaterra com a minha irmã sem falar inglês, sem nunca ter viajado de avião, acreditando que uma pessoa ia comprar o nosso produto e chegar lá não ter lugar para ficar, ser expulso de onde a gente estava, ficar na rua, não ter o que comer, não ter dinheiro para voltar pro Brasil. Viu? Ficar na rua de verdade? Na rua de verdade. A gente tinha alugado uma casa lá. E você já tendo esse projeto que tá escrito aqui, ó, ele já existia, o projeto. Eu fui lá para isso. Não, você não tá entendendo, irmão. Nós temos que gravar outro dia de podcast para contar. Gente Esses 2 anos é uma janela que dá uns 3 episódios de podcast, aqui contando por cima. Não, pô.
Você não tem base. Então Meia-noite você já a saiu porta... daqui CEO, A gente tava... Você saiu daqui CEO e lá você dormiu na rua. Não, lá, na verdade, a gente não comercializava o produto ainda, tava em teste. Não tinha grana, não tinha nada, não tinha nada. Eu acreditava que da noite pro dia a gente ia explodir de vender o produto. Foi essa que você foi com a tua irmã? Foi essa. E levou tua irmã junto. Minha irmã, porque ela falava um pouco de inglês. Cara, minha irmã, a história dela é muito maluca. Minha irmã se formou de chefe em gastronomia, virou chefe de cozinha, viajou o mundo inteiro em navio trabalhando, fez pós em Portugal, ficou um ano, de repente ela veio pro Brasil. Eu falei, Dani, não volta, fica comigo. Como assim, mano? E ela ganhando dinheiro pra caramba, com 22 anos. Como assim, mano? Eu falei, Dani, tem um projeto, fica comigo. Eu preciso de alguém pra ligar nos salões. É assim, você mexe no Instagram, faz o Instagram aí e tal, Facebook. Ela falou, eu não entendo nada disso, eu faço comida. Eu falei, larga um monte de comida, acredita em mim. E tal. Ela falou, vou acreditar. Ela foi a primeira pessoa que acreditou. E aí a gente pegou uma sala emprestada, ela arrastou os blocos de tijolo. Quando eu posto aquelas fotos da nossa sala, ela que montou aquilo, um tampa de vidro que ela achou na rua quebrado, colocou, e ali foi o nosso primeiro escritório. Ela ligava nos salões, falava, tem um produto assim, assim, assado, o nosso representante Lucas vai estar aqui em Londrina, ele queria visitar, a gente montou todo um storytelling em volta disso. E aí eu ia nos salões, vendia 5 pacotinhos, 2, no final do dia tinha lá 500, 600, aí começou a acontecer o negócio, entendeu? Aí eu lembro que no primeiro mês, eu coloquei ela no meu carro, tinha um Corsinha na época, que até ficava escondido, porque tava com as pendencinhas aí. Aí eu falei, abre o porta-malas. Olha como ele fala bonito, ó, tinha umas pendencinhas aí, o carro sempre, se achasse o carro, ô Vini, chama o Vini, ô Vini, você sabe o que acontece quando não paga as parcelas do carro ou não? Já ouviu falar? Justiça vem atrás, só isso. Olha, boa tarde, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que o pessoal tá assistindo. Exatamente. Cara, eu tenho suspeita que chega um oficial de justiça e toma o carro, não é não? Seria exatamente isso. A não ser que você esconda muito bem. Ah, boa estratégia. No meu caso, eu era vou anotar em caso de emergência. Eu tinha um bom esconderijo. Tirava ele só de vez em quando. Obrigado pela assessoria jurídica, Vini. O Vini deu uma assessoria pra gente. É exatamente isso. Era esse probleminha que eu tinha, né? Tinha uma pessoa que ficava na minha cola 24 horas tentando me achar. E aí a Dani abre o porta-luva do carro, tinha um bloquinho assim com R$2.000. Eu falei, aí, Dani, isso aqui é seu, pelo nosso trabalho desse mês e tal. Eu falei pra você acreditar que vai dar certo, confia. Cara, hoje a Dani é a nossa gestora de marketing e educação, ela que cuida de tudo que você falou aí. Então, eu trago as ideias e ela executa tudo. Tem um time, enfim, time de marketing interno hoje, os educadores, a comunidade, os embaixadores, tudo pelo mundo aí, ela que toca tudo. Gente, tem muita história pra ele contar. Tem história. Não, e da Inglaterra, só reforçando aqui, quando a Dani foi comigo pra lá, a gente conseguiu um porão pra ficar, que um cara alugou pra gente, só que esse porão era uma invasão, cara. O cara tinha invadido, trocado a fechadura e alugava pra turista, que passava uma semana, 2. Eu ia ficar 3 semanas, e cada semana ele me levava pra um porão diferente. E eu não entendia, né, cara? Tipo, essa semana vai ficar aqui, na outra eu te pego aqui e te levo pra outro lugar. Isso é coisa de inglês. Mas era brasileiro. Era brasileiro? Isso. Interessante. Aí meia-noite, era uma meia-noite e pouco, a porta do porão. E só tinha uma porta, um porão, pô, onde você correr. Era uma cama, um banheiro e uma cozinhazinha assim. Um cheiro ruim, cara, um frio. Aí, de repente, cara, a Dani, mano, a gente já não dormia, morrendo de medo de estar naquele lugar lá. Sem grana, o negócio não acontecia, não pingava nada. E aí a nossa família não conseguia mandar dinheiro pra lá. A gente não tinha feito negócio de cartão, de conta internacional, a gente achou que era igual aqui. Cara, não tinha como receber grana do Brasil. Ou seja, a gente tava lá e ninguém podia ajudar a gente. Eu tive que pedir ajuda pros ingleses lá para poder voltar pro Brasil. Aí eu abro a porta, morrendo de medo, né? Era um russo, cara. Um cara de uns 2 metros de altura, parecia cara de filme. Foi entrando pra dentro e não entendendo nada, e olhando, e erguendo a cama, e erguendo as coisas. Minha irmã já com medo, acuada. Falei, o que foi? Calma. Aí o cara foi calmando, viu que não tinha nada de errado, tava eu e ela. Aí ela desenrolou um inglês com o cara ali e tal, aí pegou o celular, mostrou. Aí ele acreditou, ele viu que a gente tinha sido enganado por uma quadrilha que tinha lá que fazia isso. A pessoa tem casa lá e mora em outro país. E aí os caras ficam de olho e trocam a fechadura e aluga. Entendeu? Tipo um Airbnb clandestino. Só que a casa não é dos caras. Aí na esquina tinha uma cafeteria. O dono da cafeteria viu o nosso movimento e ligou pro dono da casa, que era parceiro dele. Cara, o cara pegou o avião, baixou lá. Pegou no pulo a gente lá dentro. Botou a gente pra fora. E aí você foi parar na rua. Aí a gente foi pra rua, no outro dia não tinha pra onde ir. O empresário cai no golpe doideira, da quadrilha doideira. da Inglaterra. É isso. Rapaz. Meu, foi quadrilha gente, mesmo. Ele tem muita história. Porque ó, eu prometi que a gente vai falar
vai entender que empresa é essa agora. Mas ele tem muita história. História que ele foi vender um produto que ele não tinha feito ainda, então o cara acreditou. Ele é bom de conversa, ele é bom de apresentação, um excelente comunicador. Ele apresentou o produto que não existia. Isso aqui eu acho sensacional. Eu falei para você vai ter que fazer filme e escrever livro. Vamos. Porque isso vai ajudar muito empresário, cara, de verdade. A tua história ela é genuína, né? Ela é verdadeira. E você não romantiza aquilo que realmente foi perrengue, assim. Eu acho que você tem uma missão muito grande, cara, de destravar muitos empreendedores que hoje sente um friozinho, o cara já pensa que é para desistir. Quantas oportunidades para desistir que você teve e com certeza as pessoas que estavam do seu lado iam te apoiar se você desistisse, porque elas estavam vendo que você não estava de mimimi, que você não estava fazendo corpo mole. Sabe, gente, muitas vezes a gente compara o nosso bastidor, o por trás das cortinas nosso com o palco da outra pessoa. E isso é muito nocivo para nós, isso é ruim para nós. Então hoje você abre o Instagram do Lucas, vê ele viajando o mundo, vê ele como um cara bem sucedido, mas não compara o bastidor que ele teve para chegar até lá. Passou por segurança de terminal, foi dormir na rua na Inglaterra porque um possível cliente enganou ele lá. Assumiu dívidas, assumiu compromissos, ficou devendo, deu a volta por cima. E quantas vezes será que a gente está comparando o nosso bastidor com o palco da outra pessoa? Essa comparação é muito injusta. Eu falo para as pessoas que elas podem até comparar. Quer comparar, compare, mas compare o teu bastidor com o bastidor da outra pessoa. E aí você vai ver o teu resultado hoje, o teu palco hoje. Se ele não condiz com o palco da outra pessoa, é porque talvez você não pagou o preço que a outra pessoa pagou. Não é? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de perseverança, persistência. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a leitura que eu faço do Lucas. O Lucas, o que ele está ensinando para a gente hoje? Se você tem um objetivo muito claro, não importa a opinião das outras pessoas. Se você já enxergou um resultado muito claro, não importa a opinião das outras pessoas, você tem que continuar firme. E o Lucas está dando uma aula aqui para a gente de persistência, perseverança, saber colocar a outra pessoa como alguém importante. Ele foi lá aprender sobre pessoas e depois que ele aprendeu sobre pessoas, ele conseguiu fazer o negócio dele crescer. E agora, Lucas, sensacional, isso que é uma mentoria. Eu quero entender, então, o que é esse papel para a Mecha? Porque para quem está no segmento, é um negócio óbvio, tá? Mas eu estou representando quem está fora do segmento. Qual que é esse grande segredo? Qual que foi a grande descoberta que você fez e hoje faz você estar em 18 países, daqui a pouco 40? Cara, na verdade, existia uma dor no mercado, um problema que tinha sido apontado já, através de estudos, de muita informação. Para você ter ideia, a Anvisa, que é o órgão regulamentador dessa área da beleza de cosméticos, ela não autoriza nenhuma embalagem sair se não tiver escrito no modo de uso para não usar em recipiente metálico. Então, assim, existia tudo isso já. Existia o problema, já tinha sido sinalizado o problema. O produto sai e fala que não pode usar produto metálico. Não pode usar um produto metálico. Mas todo mundo usa. Todo mundo usa. Isso que... Pô, na hora que o cabeleireiro falou isso aí, e na hora que eu comecei a pesquisar e vi que não existia nada, eu falei, cara, mas como assim? Será que eu vou ser a pessoa que está com essa luz, que vai inventar isso aqui? Como que não existe? Como que as maiores indústrias de cosméticos do mundo nunca pensou nisso? E ninguém tinha pensado. Então, nós desenvolvemos um papel que substitui o alumínio nos salões de beleza. O mesmo alumínio que a gente usa em casa no rolinho é o alumínio que o cabeleireiro usa para fazer a descoloração no cabelo. E é contraindicado, ele é incompatível com a química e ele gera algumas situações ali de risco para o cabeleireiro e para o cliente. Então, nós desenvolvemos um produto que ele é livre de metal, um produto 100% feito a partir de recursos sustentáveis. O nosso produto é 100% sustentável. Nossa celulose é de reflorestamento, nosso plástico é biodegradável. Nossa cola, que a gente usa é uma cola da mandioca, uma cola extraída da goma de mandioca, uma cola 100% vegetal. A tinta que a gente usa é uma tinta tóxica à base de água. Nós conseguimos fazer esse produto sustentável, um produto que contém 2 tecnologias exclusivas, que é a Grip System e o Airflow, que potencializa o desempenho do produto, gerando mais segurança e deixando o cabelo mais saudável ainda para o profissional cabeleireiro. E um produto que pode ser reciclado. Olha só. Então, a gente conseguiu, no primeiro momento, era só substituir o alumínio. No segundo momento, a gente viu que era possível fazer mais, fechar o tripé da sustentabilidade junto com o cabeleireiro e a cliente final entregando um cabelo saudável e limpo, sem resíduo metálico. E a gente conseguiu comprovar que o metal é o grande problema dentro dos salões de beleza. Salões de beleza esse que usam metal, que são todos os salões no mundo que fazem o procedimento de descoloração.
Então, a gente enxergou o problema e desenvolvemos a solução para esse problema. Então, essa foi a grande sacada. A grande inovação do nosso negócio foi desenvolver uma solução sustentável para o processo de descoloração capilar. E totalmente brasileiro, porque 100%. você coloca a mandioca lá. 100%. Rapaz, sensacional 100%. isso. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui. Tem um lançamento em breve. Vai ser mais ainda brasileiro. Mais brasileiro mais ainda. Pô, compartilha Outros com a componentes. Em breve será lançado. E aí a pergunta pro profissional lá, funciona do mesmo jeito? Muito melhor. Na verdade, por todas as tecnologias, toda a parte sustentável, ele potencializa ainda mais o desempenho do descolorante, do pó descolorante. Então, ele se tornou um produto 100% compatível com a química que está sendo depositada, porque ele não tem metal que pede, o que sugere a química. E ele também não interfere na química do cabelo, que a maioria das clientes hoje, das mulheres, ela tem algum resíduo metálico. Ela já fez uma progressiva, uma escova, ela já foi na piscina, ela tem algum resíduo ali. Então, o nosso produto não interfere nessas químicas. Então, ele potencializa o desempenho dos produtos. A gente conseguiu potencializar o desempenho das fábricas de cosméticos com seus produtos de tratamento, o home care que usa em casa, shampoo, condicionador. Quando não tem metal no cabelo, os produtos funcionam na sua eficácia máxima. Então, a gente conseguiu fazer com que melhore ainda mais o produto de cosmético dentro dos lares das famílias também, não só nos salões de beleza. E um produto 100% sustentável. E vocês acabaram, então, virando queridinhos das empresas. Na verdade, foi o nosso primeiro canal, foi as marcas de cosméticos. Né? Quando eu falo de fazer um modelo de negócio que a gente não existia, não imaginava, não sabia como que ia vender isso aí, quanto que vai custar um pacote de papel desse? E não tem ideia, não tem parâmetro, não tem como comparar com nada. Então, a primeira etapa nossa foi fazer uma parceria com as marcas de cosméticos, fabricar o papel com o nome delas. E elas colocaram o produto no mercado. Engraçado que lá em 2019, antes de finalizar tudo, na época que eu tinha... Antes de ir para a Inglaterra, o que me fez acreditar ainda mais no projeto é que uma multinacional tentou comprar minha ideia. Tentou... E aí você não vendeu? Não vendi. Foram mais de 30 dias de negociação. Poderia mudar... Poderia não, iria mudar por completo da noite para o dia a minha vida, porque era um bom dinheiro, mas eu tive que declinar. E nessa época você tinha dinheiro no bolso? Tava com o Corsinha, pô. Você tava com o Corsinha e recusei. Teve uma proposta... Mas isso, para mim, eu vi como um ponto positivo da seguinte forma: se essa empresa validou meu produto e quer comprar a minha ideia, é porque ela enxergou algo que eu não enxerguei ainda. Não, cara, então deixa eu falar, você não é racional, cara. Você tem uma inteligência emocional absurda. Isso é uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, uma eu tava visão lascado, clara. irmão. Todo mundo que eu falava, os caras, você é louco. Era muito dinheiro. Você tava com fome e tinha uma picanha na sua frente, você recusou. Era dinheiro até para minhas filhas não se preocupar mais. Até a próxima geração. E a pergunta que não quer calar, valeu a pena? Mas muito. Mas muito. Eu agradeço a Deus todo dia de ter recusado. E eu recusei e ainda agradeci a empresa. Eu tive que recusar de uma forma que eu falei para ela, eu falei assim, esse produto eu não fiz para você. Esse produto eu fiz para o mundo. E se você está querendo ter esse produto só para você, você vai me desculpar porque isso eu fiz para todos. Então, eu vou seguir no meu raciocínio. Eu vou seguir na minha intuição. Se eu colocar esse produto só para você, com um contrato de exclusividade por anos, que só você vai poder ter esse produto, eu estou indo contra os meus princípios, mesmo eu não tendo nada agora, mesmo eu não tendo dinheiro para vir aqui na sua cidade te atender. Mas eu não posso fazer isso. Eu acredito no cabeleireiro, eu acredito no mercado, eu vou conseguir romper essa barreira que eu tenho de cultura, de educação e vou colocar esse produto no mercado. E vai ser um produto para todos, para o mundo todo, não só para você. Por esse motivo eu não vou aceitar a proposta. Sensacional, sensacional. Gente, parece que é um merchan isso aqui que eu estou fazendo, eu faço questão de falar de boas práticas aqui, de ideias inovadoras, de ideias disruptivas, de personalidades, porque o Lucas, ele é uma personalidade, você vai ouvir falar muito dele ainda. Daqui a pouco ele não vai mais trabalhar no papel para mestre, porque ele vai ter que dar muita palestra, vai ter que rodar o mundo contando essa história para outros empresários, para servir de estímulo para você. Talvez você está pensando em desistir e o que você precisava ouvir hoje é a palavra do Lucas. Lucas, quando alguém chega para você, inclusive eu respondi na caixinha de perguntas semana passada uma pergunta dessa. Quando eu sei que é o ponto de desistir, o que você responde para uma pessoa como essa? Cara, eu não sei, porque eu nunca desistia. Eu sempre acreditei, né? Na verdade, eu acho que desistir é muito amplo. Eu acho que às vezes não é desistir, às vezes é você trocar a rota. Entendeu? Talvez explicar melhor, é você identificar que aquele não é o seu caminho
E você não desistir de ir por aquele caminho, mas você tentar criar um outro caminho e usar aquilo que você já aprendeu quando você estava tentando ir ali. Então, eu acho que desistir nunca é a melhor opção, nunca vai ser a melhor opção. E se for para desistir, desista, às vezes, de tentar bater naquela tecla que você está batendo todos os dias ali. E tentar enxergar fora, tentar enxergar em outros cenários, às vezes, a resposta que você precisa ter para avançar ainda mais. Então, eu acho que tudo é um processo, tudo está sendo construído. E quando a gente põe um basta e fala, cara, eu vou desistir porque não é para mim, a gente está muito próximo da virada de chave. Eu acho que é mais essa aprovação mesmo. Até que ponto eu aguento, até que ponto eu sou forte para aguentar essa pressão. Então, eu acho que desistir não vai ser a melhor opção. E se você tiver que desistir e começar outra coisa, vai ter que começar do zero tudo de novo. Então, eu acho melhor você identificar qual que é o problema, por que não está avançando e mudar a rota. Faça rápido, mude aos poucos. Isso aí é uma ensinação de Henry Ford. E eu trago isso para o nosso negócio. Melhor você pedir mais desculpa do que com licença. Na dúvida, faça. E como que é? Essa foi boa. Como que é? Melhor você pedir desculpa. Peça mais desculpas do que mais... É melhor você pedir mais desculpas do que pedir licença. Então, fácil, irmão. Vai atropelando, cara, vai atropelando. Deu errado, pô, desculpa aí, vou corrigir aqui, vou fazer de novo. Mas não fica parado, Você sabe que tem muita gente que fala assim, ó, o maior medo das pessoas é de falar em público, mas elas têm medo de falhar em público, por isso que elas não abrem a boca e fica guardando. Cara, isso aí faz todo sentido. Exato. Peça mais desculpas do que licença. Sensacional. Então, vamos embora. Então, assim, eu acho que desistir não é a melhor opção, vamos acelerar o negócio, vamos fazer acontecer e sempre vai ter uma solução. E nada melhor, às vezes, do que você dar tempo ao tempo também, saber a hora de tirar o pé um pouco, ganhar tempo em algumas situações é uma sabedoria que eu trago para o nosso dia a dia também. Às vezes, querer fazer tudo no dia ou resolver tudo no seu tempo não é o necessário, entendeu? Vai mais de boa. Às vezes, sai um pouco de cena, vai fazer algo nada a ver durante o dia, para tentar encaixar o quebra-cabeça, e aí você acha a solução para aquele problema. Então, às vezes, a pessoa desiste porque ela está muito empenhada naquilo. Então, tira o pé um pouco, relaxa um pouco, deixa as coisas acontecer, porque ela vai se encaixando, o quebra-cabeça vai se encaixando. E siga a sua intuição, que não tem dificuldade para combater isso. Sensacional. Mentoria. Você já tem meu primeiro livro, né? Já tem os dois, pô. Você já tem os dois? Já, o primeiro meu irmão comprou no Coex, me deu de presente. Ah, é mesmo? É. Meu irmão precisava fazer. Eu falei, cara, vai lá. Incentivei ele, ajudei ele. Falei, fiz a inscrição dele, ele foi. E o segundo eu ganhei no dia da palestra, cara. Maravilha. Por que eu tô te falando isso? Eu até dei uma olhada, ele tá ali. Nós temos que ver o teu livro, cara. Vamos fazer. Nós temos que ver o teu livro. Tem muita história. Porque esse livro ele vai ajudar muitas pessoas Hoje não foi nem 10%. Não, gente, hoje não deu tempo. O cara ele é um orador, né? Ele é um grande comunicador e aqui o tempo foi curto para ele poder falar de tudo que ele tinha para falar. E nós estouramos o nosso tempo aqui. Mas tem muita história. Quem sabe a gente faça assim, ó, episódio 2, que ele vai contar o dia que ele foi visitar uma grande empresa, uma grande indústria que foi? Acho que não vai dar pra... Isso vale a pena, hein? É. Isso vale a pena contar. Só dá um spoiler aí. No próximo? Rapaz do céu, esse cara que eu vou falar pra você, você me inspirou naquele dia. Acho que o próximo a gente pode deixar o título já. A verdade é a nossa bússola. Uau, isso é forte, hein? Isso é forte. Rafa, aqui, se me permite, ouvindo a história do Lucas aí, a segunda vez que eu ouço, né, que ele foi convidado nosso da rede, do grupo de network do Rafa. E, cara, resumindo tudo aqui, se me permite, Lucas, a palavra é destemido e resiliência, cara. É muito fantástica a história dele, cara. Legal. Parabéns. Obrigado. Aí, e assim, conte com a Arruda Produções para fazer o seu vídeo de storytelling. Tá combinado já. Já é um compromisso. Tava visualizando isso aqui, cara. Já é um compromisso. Vai ficar sensacional. Sensacional. Muito legal. Bom. Obrigado, verdade isso aí que o Vini tá falando uma verdade absoluta e eu quero falar um negócio para você. Esse Lucas que você tá vendo aqui, cara, ele é o mesmo cara nos bastidores, ele é o mesmo cara quando desce do palco. E eu quero te dar um feedback, cara, que o Vini falou aqui que você foi na rede, você deu uma palestra lá pro nosso grupo de empresários. E aí os caras estavam falando... Ninguém nem percebeu. E os caras estavam falando justamente isso. Nossa, como o Lucas, cara, como ele é acessível, como ele é verdadeiro, como ele é humano. Teve uma pessoa que ficou super feliz. Cara, ele me ouviu, cara, o projeto que eu tenho e tudo mais. Cara, muito legal isso, Lucas, que eu tenho certeza que esse foi um dos ingredientes que te levou onde você chegou e com certeza você vai chegar muito mais longe, cara. Desejo de verdade sucesso. A gente está aqui como espalhadores de boas
boas mensagens. A gente tá aqui para aplaudir quem acorda cedo, dorme tarde, quem trabalha, cara. E a gente vive num mundo onde as pessoas sentem ciúmes, inveja, né, cara? E aqui a gente quer jogar boas energias para você, Legal, pedir para Deus continuar te abençoando, cara, porque é sobre isso. A gente tá aqui para dar frutos. Sim. E você começou lá atrás num plantio dando frutos, cara, e hoje você tá dando frutos em outras áreas. Então desejo mesmo do coração que você alcance os 40 países, que você mude a história, porque você tá mudando também a vida de outros profissionais, sim, levando sustento para outras famílias. E, cara, também cuidando da saúde e agora levando o nome do nosso Brasil para outros lugares, né, cara? Muito obrigado, sucesso. E eu quero te pedir uma mensagem final aqui no nosso podcast. Cara, na verdade, a mensagem final é, primeiro, agradecer, né? Até pelo feedback. Eu acho que a gente precisa ser assim. Eu acho que quanto mais a gente está próximo, mais surge oportunidades. Eu acho que é ouvindo que a gente consegue... quando a gente ouve é porque a gente precisa ouvir, nada é por acaso. Então, quando a gente dá ouvido ali para as pessoas precisam falar com a gente. Eu falo que eu nunca recuso um café, porque se a pessoa está te chamando para tomar um café, porque ela vai te falar algo que você está precisando ouvir, ou ela precisa te ouvir. Então, hoje eu estou numa posição da mesa, que até brinco muito com a minha esposa, o que me pedirem eu faço, porque quando eu precisei de ajuda, muita gente me estendeu a mão. Então, eu seria covarde se eu negasse uma ajuda, uma palavra, uma palestra, qualquer coisa que for para contribuir para a nossa sociedade, para as pessoas, conte comigo, porque é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo. Então, a mensagem final, eu acredito que acredita no seu coração, cara. A resposta que você busca fora, ela está dentro de você já. Ninguém vai trazer essa resposta para você. E quando você estiver em silêncio, estiver com uma dúvida, tiver com aqueles pensamentos, e agora, o que eu faço? Será que está certo? Será que eu não estou? Acalma o coração, porque a resposta vai vir de onde você menos imagina. Aquela pessoa que você menos imagina vai cruzar o seu caminho e vai te falar algo que vai ser a chave, que vai abrir o cadeado que está faltando. Então, não se compare, não fique vendo na internet o palco dos outros, como você já disse, porque o que a internet mostra, na maioria das vezes, não é verdade. Então, ninguém mostra os problemas lá, então não se compare com isso. Não pense que você não está no momento certo. Mas o conselho principal, que faz total sentido para mim, siga a sua intuição. Confie no seu coração, porque você já tem a resposta. A resposta dentro de você. E faça as coisas com amor, com carinho. E sempre se pergunte, o que eu estou fazendo? Estou contribuindo ou estou prejudicando? Se estiver contribuindo, não meça esforços. E vai para cima. Faça o bem, faz sua parte. E está tudo lindo. Tá tudo lindo! Tá tudo lindo. Muito bem, gente. Eu quero te agradecer. Muito sucesso. Obrigado. E esse foi mais um ArrudaCast. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se você não gostou, compartilha com o inimigo. Talvez seja bom para ele. Brincadeira. Tomara que você tenha gostado. Eu gostei muito. E fica aqui já o convite para nossa fase 2. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau.